paz de Jesus, meus irmãos, estamos no nosso retiro quaresmal, reta final, 33º dia, e o tema de hoje é a luz de Cristo. Já temos que preparar o nosso coração para a Semana Maior. Daqui a alguns dias vai começar e vamos poder atualizar a Semana Santa nas nossas vidas, na nossa caminhada. Eu não sei você, mas quando chega a Semana Santa, eu fico mexida, porque eu sei que mais uma vez eu vou recordar de tudo aquilo que Jesus fez por amor a mim. Mesmo sem merecer, mesmo com tantos pecados, mas o Senhor fez por amor a mim. E que você também tenha esse mesmo sentimento, esse amor maior foi por você. Foi por você. Você pode achar que não merece, você pode achar que é muito pecador, mas a gente tem que achar isso mesmo que a gente é, na verdade. Mas o amor de Deus superabunda. Esse amor que transforma, que transborda ao ponto de atingir a todos. Então, que você já vai preparando o seu coração para a Semana Maior. Não se preocupe só com o peixe, com o bacalhau que você vai comprar, com o chocolate. Isso aí é secundário. O primário é a Semana Maior, é viver da melhor maneira possível. Se você ainda não se confessou, ainda dá tempo de você procurar a confissão. Muitas paróquias já estão fazendo ou já vão fazer essa semana um mutirão de confissões, mas não deixe a graça passar, não deixe. Não durma no ponto, hein? Desperta e vamos viver a Semana Maior, porque o domingo da ressurreição está perto, está chegando. Vamos para mais um momento de oração, para que o Senhor venha acalentar o nosso coração com a luz de Cristo, que é o tema de hoje. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de João 8,12 diz assim: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. São Cirilo de Jerusalém comenta sobre o que acontece a quem é iluminado por essa luz que é o Senhor. Refulgentes raios de luz e de inteligência precedem a vinda dele, o Espírito Santo. Ele vem com entranhas de verdadeiro tutor, vem com efeito para salvar, para curar e ensinar, para admoestar e fortalecer, para consolar e iluminar a mente. E tais efeitos ele os produz antes de tudo na alma que o recebe, e depois por meio dela também nos outros. E como alguém que antes se achava nas trevas, depois que viu de súbito o sol, fica com os olhos corporais iluminados, e passa a ver claramente o que antes não via. Assim também, quem foi feito digno de receber o Espírito Santo, está com a alma iluminada, e vê de modo sobre-humano o que antes não via. O Senhor Jesus nos ilumina ao derramar sobre nós a luz das mentes e o esplendor das almas, que é o Espírito. Pois se o coração humano, por meio da fé, não receber o dom do Espírito Santo, poderá até mesmo fazer alguma experiência de Deus, mas vai faltar-lhe a luz para compreender os seus mistérios. Meu irmão e minha irmã, que você não tenha medo de ter a experiência com o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Não é simplesmente uma figuração, é uma pombinha. Não, é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E essa pessoa, ela se faz presente também no meio de nós, dentro de nós. A gente tem muito costume de falar de Deus, Jesus, e muitas das vezes a gente esquece o Espírito Santo. Eu sei que tem muitas pessoas que também só lembram do Espírito Santo e esquecem dos outros dois. A gente precisa lembrar dos três.
Eu quero convidar a você a fazer a seguinte experiência. Eu já fiz essa experiência algumas vezes. Eu já fiz até um tríduo uma vez, aonde eu rezava a Deus Pai, no segundo dia eu rezava a Deus Filho e no terceiro dia eu rezava a Deus Espírito Santo. Mas você pode fazer de uma vez só. Você pode pegar e rezar a Deus Pai, ao Deus Criador, ao Deus que pensou em tudo, pensou em você, em criar você. Então você vai louvando a Deus pela criação, você vai louvando a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, por Ele ser o arquiteto desse mundo. Então você vai ali louvando. Depois você louva a Jesus, o seu sacrifício, a sua misericórdia, a sua doação, o seu amor inesgotável, as suas dores. Você pode louvar a Deus pelas dores que Ele sentiu por amor a cada um de nós, por Ele ter sido chicoteado, flagelado, arrancado pedaços da sua pele, por Ele ter ficado totalmente desfigurado e aguentando tudo em silêncio por amor a nós. E depois você pode louvar o Espírito Santo, esse Espírito que traz os dons, esse Espírito que gera frutos, esse Espírito que movimenta, esse Espírito que aviva. Então, você pode fazer essa experiência e eu convido você a fazer essa experiência. Ah, Alessandra, mas eu não sei se vai ser certo. Vai estar só você e Deus, ou melhor, vai estar só você e a Santíssima Trindade, então não tenha medo. Tira um momento do seu dia, da sua noite, enfim, o horário que você achar melhor e faça essa experiência. De um momento de oração, de você, se você quiser, você já pode rezar direto ao Espírito Santo, mas se você quiser ir por etapas, você pode fazer, porque é uma maravilha. E para mim é até engraçado lembrar disso, porque já tinha muito tempo que eu não vivia essa experiência, e eu vou viver essa experiência de novo, por que não? De fazer esse louvor a Deus Pai, depois a Deus Filho, ao Espírito Santo, esse Espírito que anima a gente. Então, fica a dica para você, de você ter essa experiência com a Santíssima Trindade, principalmente com o Espírito Santo. Deus não nos deu um espírito de confusão para nos arrastar ao erro. Ele não semeia dúvidas nem achismo em nossos corações. O que Ele nos dá é a sua verdade, que é mais real e certeira que a própria vida, e que é mais segura que qualquer conhecimento nascido da limitada experiência humana. Contudo, o mais precioso dessa luz é o segredo que ela nos abre. Diz a palavra de Deus que ela nos descobre as profundezas de Deus e nos revela os seus segredos, os seus mistérios, as graças que Ele tem para nós. Que segredos tão preciosos seriam esses? Primeiramente, o próprio Senhor, a realidade divina, a vida íntima de Deus, o milagre da redenção, o amor encarnado que é Jesus. A graça de Deus acende em nós aquele que é a luz do mundo e torna o Salvador presente em nosso íntimo. Afinal, fomos feitos para Ele e para conhecê-lo, que nos foi dada a inteligência, e para nos lançarmos ao seu encontro, foi-nos dado o querer e a capacidade de sempre nos lembrar, para que jamais o esquecemos. Então, que a gente não esqueça de fazer essa experiência com o Espírito Santo. Não esqueça. A pergunta de hoje é assim: como posso permitir que a luz de Cristo ilumine mais profundamente minha vida? Peça a Jesus que o ajude a enfrentar os momentos de escuridão em sua vida. E o desafio de hoje é: dedique um tempo para refletir sobre as áreas da sua vida que precisam ser iluminadas por Deus. Pense em maneiras concretas de permitir que o Senhor transforme seu coração, suas ações e seu testemunho. Busque oportunidade de ser luz para alguém que esteja passando por um momento de escuridão. E aqui, o Márcio depois, ele vem motivando a você fazer essa experiência com o Espírito Santo. E ele traz até um propósito. Faça uma lista das áreas em sua vida que precisam ser iluminadas pela luz de Cristo. Realize um ato de bondade hoje, sendo luz para alguém que está passando por um momento difícil. Medite sobre uma passagem bíblica que fale sobre a luz de Cristo. Aí ele dá 2 exemplos. João, capítulo 1, dos versículos 4 ao 5,
ou Mateus 5, dos versículos 14 ao 16. Então, isso também vai te ajudar de você fazer uma lista das áreas que na sua vida precisam ser iluminadas. Mas seja específico nessa lista. Lembra, é você e Deus. Você não vai mostrar essa lista para ninguém, nem vai pendurar em lugar nenhum. Então, você pode abrir seu coração nessa lista e colocar realmente, é nas áreas das emoções, mas é nas áreas das emoções aonde? Porque eu estou me sentindo assim, assim, assim. Então, você vai ali escrevendo. Por isso que eu sempre vou falar, né? O caderno de oração, ele é precioso. Ele é precioso. Se você quiser, você pode até fazer em forma de oração. Senhor, venha visitar as minhas emoções, as minhas emoções que estão desequilibradas, porque eu me sinto só, porque eu me sinto abandonada, porque eu me sinto frágil. Então, ali você pode ir expressando em forma de oração também. Você pode guardar na sua Bíblia. Então, essa é a dica. E vamos fazer a oração final. Hoje a oração final é um pouco mais longa, mas justamente para que a gente já vai preparando o nosso coração. Se você puder, faça a experiência de pedir ao Espírito Santo que ele venha se fazer morada em você. Se você achar melhor, você pode até ouvir uma música do Espírito Santo antes, já para ir, né? Vocês sabem que eu gosto de música, né? Então, para mim, sempre tem que ter música. Então, se faz sentido para você, você também coloca ali uma música do Espírito Santo, ou você pode cantar, não tem problema desafinar, gente. É só você e Jesus, então você pode desafinar. Se você achar que não precisa de música, então você já vai pedindo logo, vem Espírito Santo, vem acendo fogo em mim, abrasa meu coração. Então, não tenha medo, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração final já para te motivar a ter esse momento com o Espírito Santo. Oremos. Ilumina-me interiormente, meu bom Jesus. Faz brilhar tua luz em meu coração e dissipa todas as trevas que o escurecem. Refreia os pensamentos perdidos de meu espírito e quebranta as tentações violentas que me combatem. Luta fortemente por mim e afugenta essas feras horríveis, esses apetites que nos adulam para perder-nos, a fim de que a minha alma consiga paz pelo esforço do Senhor e venha a ser um templo puro, onde o Senhor seja sempre glorificado e nunca cessem os seus louvores. Manda, Senhor, aos ventos e às tempestades. Diz ao mar encapelado em minha alma: sossega-te. Ao vento, não sopres, e haverá grande bonança. Envia a tua luz e tua verdade, para que resplandeça em meu coração, porque sou uma terra estéril e tenebrosa, até que me ilumines. Derrama sobre mim as graças do céu. Rega meu coração com o orvalho do teu espírito. Chovam sobre esta terra árida as fecundas águas do amor a ti, para que produzas frutos bons e saudáveis. Levanta-me o ânimo oprimido, com o peso dos pecados. Transporta todos os meus desejos ao céu, para que, acostumando-se à doçura dos bens eternos, não possa sem desgosto pensar nas coisas da terra. Arrebata-me, desprende-me das enganosas consolações deste mundo, porque nenhuma coisa criada pode acalmar e satisfazer plenamente meu coração. Una-me a ti pelo vínculo indestrutível do teu amor, porque tu só bastas a quem te ama, e sem ti toda escuridão e fumaça. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a frase de hoje é do Veni Creato: acende a tua luz na mente, infunde no coração amor, aquilo que em nosso corpo está enfermo, cura com o teu eterno poder. Amém. E assim a gente encerra mais esse dia e com um coração desejoso de experimentar a graça que o Espírito Santo tem para fazer. Então, faça a experiência. Assim como as pessoas que rezam o rosário na madrugada contam que fizeram a experiência e hoje conseguem acordar, isso é para tudo na nossa caminhada. Quando a gente faz a experiência com Deus, a gente quer buscar. A gente acha difícil ler a Bíblia, mas quando a gente vai fazendo a experiência de ler, de buscar entendimento, de buscar conhecimento, a gente vai tomando gosto. E a gente vai se aprofundando cada vez mais.
assim é com tudo. Então, que o Espírito Santo desperte esse gosto em nós e essa sede, essa fome, a fome pela palavra, a sede por Deus, que isso seja despertado cada vez mais nos nossos corações, amém? Fique com Jesus e que o Senhor abençoe cada um de nós e já vá nos preparando para viver bem a semana maior. Eu te espero amanhã, fique com Jesus e fiquem todos na paz.